Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos hoje no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, o versículo 19. Está escrito assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Aqui estamos diante de uma palavra dita pelo apóstolo Pedro no exercício da sua missão como arauto do Evangelho, pregador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, comissionado por ele, vivenciou em Jesus o seu trabalho, desde o seu ministério, sua prisão, morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Recebeu as melhores lições práticas através da vida do Senhor Jesus. E agora ele, encarregado, depois de ter sido revestido do poder do Espírito Santo, ele passou a cumprir o seu trabalho que Deus lhe havia confiado, pregando a palavra do Senhor, orando, curando os enfermos, enfim, o que Jesus prometeu tornou-se realidade na vida do apóstolo Pedro. Jesus disse: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais se seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esta foi a ordem de Jesus, e Pedro entendeu plenamente. E diz-nos as Escrituras: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com ele, o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então estamos diante de um texto, quando por ocasião do dia de Pentecoste, ao receberem o revestimento de poder, e alguns sentirem-se atraídos e admirados por aquele fato acontecido, outros ignorando e zombando, achando que eles estavam embriagados, o Espírito Santo toma então a Pedro, ele se levanta e faz a exposição da palavra de Deus, mostrando o que era que estava acontecendo. Não era embriaguez, mas era um cumprimento de uma promessa que Deus havia feito através do profeta Joel. Falou sobre o ministério e obra de Jesus e a sua morte expiatória, e isso tocou profundamente no coração daquelas pessoas que chegaram a dizer o seguinte, no capítulo 2, o versículo 37, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Note a resposta que Pedro deu. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, já nesta primeira oportunidade, Pedro enfatizou o que João Batista tinha dito, o que Jesus tinha pregado, e eles agora começaram a pregar. João disse: arrependei-vos. Jesus disse: arrependei-vos. Pedro está dizendo: arrependei-vos. E tantos outros discípulos e apóstolos de Jesus, ao longo dos séculos, entenderam que a mensagem acerca do arrependimento, ela é primordial. É o primeiro ponto de contato na vida da pessoa que está distante de Deus, anunciando o evangelho de Jesus Cristo. E a primeira reação que o evangelho deve produzir no coração das pessoas é o caminho do
arrependimento. Então vamos falar sobre o significado do arrependimento. Aqui Pedro disse: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo. No capítulo 3, que li no versículo 19, depois de eles terem ido ao templo na hora da oração, e havia ali aquele coxo que pediu uma esmola, e Pedro disse a ele: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ele levantou-se. E aquilo então criou uma situação. E Pedro então, mais uma vez, volta a reafirmar a obra e o ministério de Jesus. E quando chega aqui, neste versículo 19, ele convoca pela segunda vez as pessoas agora ao arrependimento, dizendo-lhes o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, os tempos do refrigério pela presença do Senhor, eles só virão depois que houver a conversão, a transformação completa e total. E essa transformação só acontecerá depois do arrependimento. Mas para que aconteça o arrependimento, é preciso que a fé se brote no coração das pessoas. E a maneira da fé chegar às pessoas é através da palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo deixou escrito em Romanos, dizendo: de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando ouve-se a palavra de Deus, a fé é gerada no coração. Esta fé gerada no coração passa a crer na promessa ou no evangelho de Jesus Cristo. Isto vai gerar em nós o arrependimento. Porém, nós precisamos entender que há dois tipos de arrependimento. As pessoas chamam arrependimento, mas biblicamente nós encontramos maneiras diferentes de entendê-lo. E para clarear, nós podemos dizer o arrependimento verdadeiro e o arrependimento falso. Bem, o arrependimento falso é aquele em que a pessoa sente tristeza não pelo pecado que cometeu, não pela transgressão cometida, mas ela sente arrependimento, que é tristeza e medo das consequências do seu ato, do seu pecado, da sua transgressão, da sua violência. Este arrependimento é com medo do que ela vai sofrer em vista do que praticou. Este arrependimento falso, ele é conhecido por uma outra palavra, que se chama remorso. A maioria das pessoas não tem arrependimento, eles têm remorso. O remorso é o medo das consequências do ato praticado. E, portanto, quando a pessoa é pega e é descoberta naquele ato, a primeira palavra que ele diz é: estou arrependido, e começa a chorar. Mas este choro é um choro de mentira. Por quê? Porque ela está com medo das consequências e não do mal que praticou. Então isso chama-se remorso. Nós encontramos muito hoje, quando as pessoas praticam maldade, violência, morte e tantas coisas, quando a justiça o pega e o leva à prisão, a primeira coisa que eles dizem é: eu estou arrependido, eu prometo, eu não vou fazer mais isto. Tentando com isto mover o coração das pessoas que houve arrependimento, que está decidida e promete que não vai mais fazer aquilo, mas basta tirá-lo da consequência do seu ato desagradável. Ela saiu daquele lugar, na primeira esquina, ela volta a fazer
pior do que estava fazendo. Então nós entendemos por aí que não é arrependimento, é remorso, é medo das consequências do que a pessoa praticou e não do ato em si, porque liberando-a, ela vai voltar a fazer as mesmas coisas, se não piores do que antes. Já o arrependimento verdadeiro, ele é diferente. Ele causa, sim, também nas pessoas, tristeza. Mas não somente tristeza, ele causa tristeza e vergonha. A pessoa se envergonha do que fez, a pessoa sente tristeza por ter praticado aquele ato e procura a todo momento assumir um compromisso de nunca mais voltar àquela prática condenada. E esta pessoa que se arrepende, o arrependimento verdadeiro, ele vai envolver toda a nossa personalidade. Não é somente o sentimento, porque o remorso, ele só atinge o sentimento. O remorso, ele não atinge a mente e nem a vontade, só o sentimento. Porque a pessoa tem o sentimento de tristeza, de medo das consequências que vai pagar. O arrependimento verdadeiro, não. Ele trabalha profundamente na mente, no sentimento e na vontade. Essa é a diferença do arrependimento falso e do arrependimento verdadeiro. Então, no arrependimento verdadeiro, ele é um processo que ele vai envolver tristeza. É a primeira sensação. Quando a pessoa é advertido, é esclarecido a respeito da sua condição, principalmente diante de Deus, isto vai promover nela um sentimento de tristeza. Tristeza. Isso pode levar às lágrimas? Pode e, evidentemente, leva. Segundo, vai despertar nas pessoas um sentimento de vergonha. A pessoa vai se envergonhar da vida que estava vivendo. E terceiro, ela vai assumir e prometer um compromisso de nunca mais voltar a viver aquela vida de tristeza, de pecado, de violência, de maldade, de iniquidade. Então vai haver uma mudança completa na vida da pessoa. Por que isto? Porque o arrependimento verdadeiro, ele não se move só no sentimento, mas ele move no entendimento, no sentimento e na vontade. Pois bem, quando Pedro diz aqui, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, ele não está dizendo somente arrepender, mas dar o passo completo. Primeiro o arrependimento, depois a conversão. Nós notamos que para haver arrependimento, é primeiro preciso existir a fé. E a fé só vem através da palavra de Deus. Então não existe fé sem palavra de Deus. E não existe arrependimento sem fé. E não existe conversão sem arrependimento. Então veja como uma coisa está ligada à outra. Para que haja arrependimento, é primeiro preciso que a fé se desperte no coração. E esta fé só vai despertar em nós quando nós ouvirmos a palavra de Deus. Mais uma vez lembrando que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Uma vez que veio a fé, eu passo a acreditar no que diz a palavra de Deus concernente à vida e sacrifício de Jesus e para quem ele morreu pelos pecadores, ele teve uma morte cruel e horrenda, levando em seu corpo os nossos pecados, momento pelo qual ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Veja a maldade dos nossos pecados em Jesus. Mas Deus aceitou o sacrifício e coloca diante de nós. E esse sacrifício, para se tornar acessível a nós, só mesmo através da fé.
Então, quando ouvimos a pregação, ela vai gerar fé. Gerando a fé vai nos confrontar. E nós vamos avaliar o que Jesus fez por nós, por que foi preciso ele morrer daquela condição, daquela maneira, e qual é a nossa situação. Se Jesus fez algo por nós, nós ainda estamos vivendo no caminho errado, mas uma vez que ouvimos a palavra, gera a fé, isso produz em nós tristeza, arrependimento, vergonha. Nós nos sentimos envergonhados de estarmos vivendo numa vida de pecado, quando Deus, através de seu Filho, propôs para nós a salvação, o perdão e a libertação. Então só vamos continuar andando errado se desconsiderarmos o amor de Deus, que é manifestado pela sua graça e fé. Então o verdadeiro arrependimento é este. É o que Pedro diz: arrependei-vos. Primeiro arrependa, depois se converta. E depois de converter-se, aí sim virá os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, o primeiro ponto é que o arrependimento verdadeiro é um processo que envolve tristeza, vergonha e um compromisso de não pecar mais. Abandonar completamente aquela vida de pecado. Segundo, o arrependimento significa mudança. Mudança é metanoia, metamorfose, é a transformação que vai acontecer de dentro para fora. O arrependimento é este. Então, significa, em primeiro lugar, a mudança de entendimento, de pensamento, a mudança da nossa opinião a respeito do pecado. Primeiro, eu tinha prazer em praticar o pecado. Uma vez que vem o arrependimento, ele vai significar a minha mudança com respeito ao pecado. Ele não será mais desejado e prazeroso para mim. Por isso é que ele vai causar tristeza. Então, em primeiro lugar, o nosso entendimento, ele é ativado através do arrependimento, que vai gerar mudança no nosso entendimento. Paulo escrevendo aos Romanos: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, arrependimento toca o nosso entendimento, a nossa opinião a respeito do pecado. Segundo, o arrependimento significa mudança de sentimento a respeito do pecado. Se antes o pecado trazia alegria ao nosso coração, agora, confrontado com a palavra de Deus, o arrependimento vai significar a mudança do nosso sentimento a respeito do pecado. Quando olharmos e notarmos o pecado que praticamos, isso vai nos trazer tristeza. E a palavra de Deus diz que a tristeza, segundo Deus, ninguém se arrepende dela, porque ela produz um processo que vai levar a uma transformação profunda e verdadeira. Diferente, como eu disse, do remorso. O remorso não atinge a mente e não atinge a vontade, atinge só o sentimento de tristeza. Não com relação ao pecado, mas com relação às consequências que a pessoa vai ter que responder por conta daquele pecado. Então, o medo do castigo faz com que elas digam que estão arrependidas, mas é mentira. Não é arrependimento, é remorso. Porque saiu dali, vai fazer pior do que já vinha fazendo. Terceiro, o arrependimento significa também uma mudança de vontade. Vontade. Com relação ao pecado. Nós não vamos ter mais vontade de praticar o pecado. Vai haver uma mudança. Então, o arrependimento, ele foca plenamente toda a nossa personalidade, que ela é constituída de 4 elementos. Primeiro, nossa personalidade, ela se compõe de entendimento,
mente, sentimento e vontade. Esses três elementos da nossa personalidade. E o quarto, pelo qual nós nos expressamos, que é o nosso corpo. O nosso corpo. Tanto é que nós observamos estes pontos. Então, o arrependimento vai influir no nosso entendimento, no nosso sentimento, na nossa vontade. Havendo esta mudança que é gerada pelo arrependimento, o nosso corpo vai condicionar-se agora a não mais ser prazeroso com o pecado. Mas agora transformado, nós estamos arrependidos e temos o compromisso de não voltar mais às fontes do pecado, aos lugares do pecado, ao prazer do pecado, porque nós, uma vez levados pela palavra, que gerou fé e arrependimento, nós somos levados, então, para a conversão. Então, o arrependimento significa isso. Mudança de entendimento, mudança de sentimento, mudança de vontade. O que Pedro disse é: arrependei-vos, pois. Arrepender-se é isto. E o arrependimento, ele está baseado, conforme eu já disse, na fé em Jesus e no amor de Deus. O amor de Deus que se manifestou em Jesus, que fez o sacrifício, e agora que está à nossa disposição, mas nós só podemos ser alcançados por ele mediante a fé. Então a fé vem, gera arrependimento, o arrependimento toca na nossa personalidade e nos leva a um comprometimento diante de Deus para viver o que a sua palavra promete, a salvação através de Jesus. Então, o arrependimento baseia-se na fé e no amor de Deus. Também, o objetivo do arrependimento é nos levar a nos aproximar de Deus e receber o perdão. Porque o ciclo completo do arrependimento é quando ele nos desperta, vem a fé, vem o arrependimento, nos desperta, nós nos conscientizamos de que estamos errados e concordamos com o que Deus diz na sua palavra, e então assumimos o compromisso, e isso deve nos aproximar de Deus, e só então, depois do arrependimento verdadeiro, é que vai existir o perdão. Aí sim acontecerá o perdão dos nossos pecados e vai começar este processo de conversão. Deixamos de seguir no mundo de pecado, na prática do pecado, nos lugares do pecado, e passamos a andar na direção de Deus, na vontade de Deus e no prazer de Deus. Esta é a mudança. Então, este processo do arrependimento, ele é passo a passo, ele é firme e ele é consistente. É um segmento, não é uma coisa que nasce da noite para o dia. É uma caminhada. A caminhada que o arrependimento propõe no processo da conversão, para que possamos ter a proximidade com Deus, o perdão. Tendo o perdão, não temos mais nenhuma consequência com relação aos pecados cometidos, porque eles foram perdoados por Jesus. Perdoados, eles deixam de existir. Eles morreram para nós. Nós não vamos mais responder por aqueles pecados que Jesus perdoou. Então agora estamos convertidos a Jesus e, consequentemente, podemos agora então desfrutar os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, o arrependimento tem como finalidade nos levar à conversão e ao desfrute da salvação que foi preparada por Deus através de Jesus, a qual nós recebemos pela graça por meio da fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então encontramos aqui o significado do arrependimento.
quando nós encontrarmos alguém que chora, que se diz arrependido e volta a praticar as mesmas coisas, nós temos aí um claro discernimento de que aquilo não é o verdadeiro arrependimento. Aquilo é uma ilusão, é um engano, é um remorso. Por quê? Porque a pessoa chora com medo das consequências, mas depois volta a praticar as mesmas coisas. Já o arrependimento verdadeiro à luz da Bíblia é aquele que a pessoa sente tristeza, sente vergonha e assume um compromisso de confessá-lo, abandoná-lo e viver em novidade de vida na presença de Deus. Este é o passo do arrependimento à conversão. Então tem a pregação, gera fé, fé produz arrependimento, arrependimento leva à conversão. E uma vez convertido, abre-se os tesouros de Deus, os templos do refrigério, para que desfrutemos da salvação com todas as bênçãos que lhe acompanham. Então, o verdadeiro convertido é alguém que passou pelo processo da mudança da mente, do sentimento e da vontade. Este é o verdadeiro arrependimento à luz das Escrituras Sagradas. Que possamos, eu e você, termos sido alcançados por Jesus, pela pregação da palavra, a fé gerada em nosso coração, que nos levou ao arrependimento e à conversão. E que estejamos, então, agora comprometidos e consagrados a servir unicamente a Deus, sem nenhum prazer, sem nenhuma recaída, com relação aos pecados dantes cometidos. Porque se nós ficarmos indo e voltando, isto vai nos dar o entendimento de que o arrependimento não é o arrependimento esperado, mas é um remorso. No entanto, não é isso que Deus requer de nós. O que Deus requer de nós é arrependimento. Ao nos arrependermos e sermos convertidos, os nossos pecados, então, são apagados e abre-se para nós os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Os verdadeiros cristãos são aqueles que passaram pelo caminho do arrependimento, foram levados à conversão, foram perdoados, foram transformados e agora estão comprometidos pela fidelidade em permanecer em Cristo, firme e fiel até o fim, desfrutando a salvação com todas as suas bênçãos. Isto é glorioso, é maravilhoso, é algo admirável, que só mesmo Deus poderia operar esta grande transformação na nossa vida, pelo qual somos agradecidos a Deus pela salvação em Jesus Cristo, por meio da qual ele nos livrou, nos libertou do pecado, nos livrou da condenação eterna e nos coloca diante da sua presença com uma promessa de vida eterna, vida abundante, frutífera, produtiva, espiritual. É isso que desfrutamos hoje na pessoa de Jesus Cristo por meio do seu sacrifício. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.